Estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Estamos percorrendo durante esse ano litúrgico A o Evangelho de São Mateus. E hoje nós estamos no capítulo 18 de São Mateus. Hoje estamos refletindo um trecho desse capítulo. E o capítulo 18 de São Mateus é o capítulo que tem um dos grandes discursos de Jesus. É o chamado discurso comunitário. Então Jesus vai contando uma série de fatos, até parábolas, e esse trecho está inserido nesse capítulo, em que ele vai exortando os seus apóstolos, os seus seguidores, e hoje exorta a nós, hoje nos chama a atenção com esse discurso comunitário. Jesus está falando no trecho de hoje, nessa liturgia, da correção fraterna. E Jesus vai dando os passos para que essa correção aconteça de forma madura, verdadeira, sincera, para que ela atinja a sua finalidade. A primeira coisa, antes de ir para o Evangelho e seguir os passos que Jesus mostra. Primeira coisa, por que nós precisamos nos deixar corrigir e por que nós precisamos, em alguns momentos, corrigir o nosso irmão? Porque o próprio Deus faz assim. A Sagrada Escritura, do seu início ao fim, tem as correções de Deus. Deus tem os seus meios, Deus tem a sua pedagogia, que Ele vai nos corrigindo. A primeira leitura de hoje, por exemplo, da profecia de Ezequiel. Essa palavra da primeira leitura foi dirigida em primeiro lugar a Ezequiel. Lembra que eu comentei de Ezequiel? Foi chamado por Deus na sua juventude, disse que era uma criança, que não tinha condições, que não sabia falar aos homens, que não conseguiria se colocar diante do povo de Israel para fazer as correções necessárias, mas Deus capacitou Ezequiel. E na leitura de hoje, o que Deus diz ao profeta Ezequiel? Em primeiro lugar a ele, que a ele cabia a missão, a responsabilidade de advertir os pecadores. Que se os pecadores não se convertessem, eles seriam mortos pela própria culpa. Mas se Deus desse a missão a Ezequiel e ele não cumprisse essa missão, a ele também seriam pedidas as contas pela morte do ímpio, pela morte do pecador. Então a Sagrada Escritura, do seu início ao fim, Deus faz uma história de salvação com a sua pedagogia de correção. E no Evangelho que Jesus fala da correção fraterna, ele diz que se um irmão nosso, e principalmente alguém da comunidade, alguém da igreja, e aqui no nosso caso, da paróquia São Pedro, se alguém peca, se alguém comete um erro, e esse erro é muito sério e tem consequências, nós podemos corrigir, em nome de Deus. Gente, a correção faz parte da vida. Vocês pensam que eu nunca fui corrigido pelo meu pai, pela minha mãe? E graças a Deus fui corrigido. Graças a Deus e graças a Ele. Agradeço também a eles. Vocês pensam que no tempo de seminário eu nunca fui corrigido pelo meu reitor? Claro que fui corrigido. Vocês pensam que hoje, sendo padre, o padre Márcio, que é meu pároco, ele não pode me corrigir em algumas coisas? O bispo diocesano também não pode chamar a minha atenção quando eu estiver errado? Claro que pode. Porque a correção faz parte da vida. E Jesus nos dá o primeiro passo. Se nós vemos um irmão que peca, uma pessoa que peca, na nossa família, na igreja, alguém que nós convivemos, primeiro devemos chamar em particular. Para não expor a pessoa. O primeiro passo é chamar em particular. Não é ir nas redes sociais hoje e expor a vida da pessoa, colocar aquilo que a pessoa fez, começar a fazer julgamentos negativos, começar a aumentar a história daquilo que aconteceu. Não, esse não é o primeiro passo. O primeiro passo, chama a pessoa em particular, converse com a pessoa e corrija, na caridade, mas para que a pessoa tome ciência daquilo que ela fez e que ela se converta. Se isso não basta para a correção da pessoa, esse primeiro passo, aí nós vamos para o segundo passo. Jesus diz, chame 2 ou 3 testemunhas, porque era assim que no Antigo Testamento já se fazia. Os judeus, quando eles iam chamar ali numa pequena comunidade para corrigir, pelo menos 2 ou 3 pessoas. Se isso não bastou,
se a pessoa não se deixou corrigir, se a pessoa não quer mudança, não quer arrependimento, não quer a conversão, aí chame a igreja. As autoridades, os líderes confiáveis da igreja, para que faça essa correção. E a finalidade de uma correção, gente, é a conversão, é o arrependimento, é a mudança de vida. Por isso que uma correção, que é diferente de uma crítica negativa, mas uma correção sincera, verdadeira, na caridade, é uma obra de amor, é um ato de amor. Deus nos corrige porque nos ama. Se eu me deixo corrigir, é porque eu sei que Deus quer o melhor para mim, Deus quer o meu bem. Se eu me deixo corrigir por alguém, percebendo que aquela pessoa quer o meu bem, quer a minha conversão, é porque aquela pessoa me ama. E se eu também amo alguém, se eu quero a conversão dessa pessoa, se eu quero que essa pessoa encontre o verdadeiro caminho, eu também posso fazer uma correção. Se o terceiro passo também não é suficiente, aí Jesus dá uma palavra dura, que seja considerado um pagão, que seja excomungado, tirado da comunidade. Vocês poderiam perguntar assim, padre, mas Jesus não está sendo muito duro, não? Jesus não é amor, não é perdão, não é paciência, não é misericórdia, Jesus não é inclusivo? E o Papa recentemente não falou que na igreja tem lugar para todos? Sim, na igreja tem lugar para todos. Jesus ama a todos, Ele é misericórdia, Ele é perdão, Ele é paciência, mas como eu disse, a correção faz parte. E a finalidade é a conversão e o arrependimento. Não se iludam pensando que a todo momento, e eu não me iludo com isso, que Jesus vai ficar passando a mão na minha cabeça a todo momento, que Jesus vai ficar justificando e aprovando os meus erros, que Jesus vai ficar aprovando os meus pecados, os seus pecados, que Jesus vai deixar com que você fique cada vez mais na lama do pecado. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai te corrigir, Ele vai me corrigir, às vezes com uma palavra dura, mas Ele vai nos mostrar o verdadeiro caminho, o caminho do arrependimento e da conversão. E para mim, Padre Rafael, para nós que somos católicos, mas para mim em particular, uma das coisas mais bonitas de ser católicos é que nós temos uma doutrina, nós temos leis, nós temos uma estrutura, e é isso que garante a nossa comunhão. A igreja já nos oferece um caminho a seguir que foi revelado por Cristo. E quando nós escolhemos sair desse caminho, quando nós mesmos nos retiramos da comunidade porque não estamos em comunhão, Deus nos dá tempo de conversão ainda, enquanto estivermos nesse mundo, Deus nos dá tempo do arrependimento. E por isso que na igreja existe um sacramento, que é o sacramento da penitência. Quando nós percebemos que essa comunhão com Deus foi rompida, que essa comunhão com a igreja foi rompida, que essa comunhão com o irmão foi rompida, que nós não permitimos uma correção, nós ainda podemos recorrer ao sacramento da penitência, colocar os nossos pecados diante de Deus, receber o perdão e poder recomeçar. O salmo de hoje diz: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, vamos deixar que essa palavra entre no nosso coração. Não vamos fechar o nosso coração, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos deixar que, quando necessário, Ele nos corrija, Ele nos aponte o caminho a seguir, Ele nos coloque no caminho verdadeiro e que isso nos leve à salvação. O direito canônico da igreja, no último ponto, diz assim, que a salvação das almas deve ser na igreja a lei suprema. E para acontecer a salvação das almas, é preciso que haja correção, é preciso que haja arrependimento, que haja conversão, para que nós alcancemos a nossa salvação. Permitamos que essa palavra hoje toque na nossa vida, possa nos orientar. E quando nós temos um olhar de fé, no nosso dia a dia, nós conseguimos perceber os sinais das correções de Deus. Fique atento na sua vida. Será que Deus não está te dando sinais de correção no seu trabalho, na sua família, na sua vida de fé,
onde você esteja, não para te destruir, não para te deixar no chão, pelo contrário, mas para te indicar o verdadeiro caminho da felicidade e o caminho que te levará à salvação.